A paz do Senhor a todos, boa noite. Eu queria deixar uma palavra para a meditação de todos os irmãos, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que não conhecem, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos foi o livro escrito por Lucas. Atos ele é o livro que ele começa e ainda está continuando, porque é o livro que relata o começo da igreja, o começo e a continuação da igreja. Eu queria ler aqui no capítulo 2, o título é A Chegada do Espírito Santo. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Como aqui diz no capítulo 2, esse barulho não era um vento, mas era como um vento, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 1, Jesus dá ordem aos seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. O livro de Atos ele foi escrito por volta de 48 a 62 anos depois de Cristo. O livro de Atos ele foi escrito com o objetivo de nos apresentar as obras da igreja e a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo cooperava com a igreja. Por que o Espírito Santo cooperava com a igreja? Porque a igreja trabalhava em união. A igreja trabalhava com o mesmo pensamento, que era pregar o Evangelho de Cristo. Perceba que sem união não tem como ter um avivamento. Sem comunhão não tem como ter um avivamento. Sem amor não tem como ter um avivamento. Perceba que a igreja ela estava unânime com um pensamento. E a Bíblia diz que o coração do povo era um só. O coração deles estavam voltados em quê? Em anunciar Cristo, em anunciar o Evangelho. Tudo que eles tinham, eles dividiam. Por quê? Porque o coração deles era um só. Eles não se preocupavam em quem era mais rico que o outro. Não, eles dividiam. E o nosso país precisa muito de um avivamento. Porque nós vivemos tempos que as pessoas só se preocupam consigo mesmas. Isso não é igreja. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela foi chamada para ser como Cristo. O nome cristão significa pequenos cristos. Nós somos imitadores de Cristo. Se dizemos sermos igreja, nós devemos também agir como Cristo. Muitos dizem que a igreja, quando começou em Atos, ela não tem que permanecer da mesma maneira, mas tem sim. A igreja tem que continuar no mesmo propósito, que é ajudar uns aos outros. Se um irmão tem mais que o outro, ele deve sim dividir com aqueles que têm mais necessidade. Isso é amor. Isso é o Evangelho. O Evangelho é se compadecer daqueles que têm menos. Quem tem mais deve ajudar aqueles que têm menos. Isso é o amor de Cristo. E a Bíblia diz que os irmãos eles pegavam suas propriedades, eles vendiam e eles ofertavam aos pés dos apóstolos. E ninguém pedia, por quê? Porque era uma ação voluntária. Ou seja, uma oferta ela deve ser uma ação voluntária. A Bíblia diz: não contribua com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eles davam com alegria, por isso que a igreja cresceu. Através dessas ofertas, através dessa ação voluntária dos irmãos, essas ofertas nos alcançaram até hoje, porque foi através da igreja, lá no começo, lá em Atos, que nós fomos alcançados. Jesus Cristo, ele deixou muitas ordens aos discípulos. Ele falou para os seus discípulos amarem uns aos outros como ele os amou. Então, se não tiver amor em nosso meio pela obra de Deus, não adianta ser cristão. Não adianta pregar o Evangelho. E o que nós precisamos mais hoje em dia é de amor. Amor pelas almas, amor pelos necessitados, pelos moradores de rua, pelas viúvas, pelos órfãos. Nós precisamos
despertar, igreja. Nós precisamos acordar, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. Ele disse que ia nos preparar um lugar, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Mas para isso nós devemos continuar a nossa caminhada aqui na terra, pregando o Evangelho do Reino, anunciando por onde nós passarmos, que é chegado o Reino de Deus. Arrependei-vos, nós devemos pregar arrependimento, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que as pessoas se arrependam da fornicação, do adultério, da mentira, da pornografia. Nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Chega de pregar esse evangelho raso, esse evangelho que dá porta larga, esse evangelho que promete carro, casa. Não, Jesus nos prometeu a vida eterna, mas para isso nós devemos pregar o verdadeiro evangelho. João Batista, a Bíblia diz que Deus ficou calado durante 400 anos, e quando João Batista veio, João Batista pregou o quê? Arrependimento. Jesus, quando pregou, Jesus também pregou arrependimento. E na primeira pregação de Pedro, Pedro pregou arrependimento. A Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo, e ele pregou para que todos aqueles que não criam em Jesus se arrependessem dos seus pecados e fossem batizados. A Bíblia diz que ali no dia de Pentecostes houve um grande mover do Espírito Santo. Ali tremeu tudo e todos foram cheios. Todos falaram em línguas estranhas e eles entendiam a língua um do outro. Eles foram cheios do poder de Deus. Por quê? Porque tinha amor, tinha união, tinha oração. Nós devemos orar, nós devemos jejuar, nós devemos ter comunhão para que o Espírito Santo seja derramado em nosso meio. Hoje nós vemos cristãos que não se reúnem mais, não conversam, não dialogam mais um com o outro. Não tem mais parte do pão. É muito difícil ver isso hoje em dia, mas nós devemos voltar ao primeiro amor, devemos voltar a praticar as primeiras obras. Deus, ele tem se entristecido muito com a igreja de hoje em dia. Deus, ele tem se entristecido com a situação do nosso país. O nosso país está do jeito que está, sabe por quê? Porque a igreja está dormindo. A igreja não está exercendo o seu papel como luz desse mundo, sal dessa terra. Olha só, no capítulo 3, nasce e expande a igreja de Jesus Cristo. Nós devemos expandir, nós devemos crescer. Os apóstolos, eles estavam preocupados somente em pregar em Jerusalém, mas não era isso que Jesus queria. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas este evangelho, Jesus disse, será pregado não só em Jerusalém, mas também na Galiléia, em Samaria e até os confins da terra. Mas os discípulos não entenderam isso. E ali Deus permitiu uma grande perseguição por Herodes. Tiago foi morto, foi o primeiro a ser morto dos apóstolos. Pedro e Tiago foram presos. Pedro ia morrer, mas porque a igreja fazia contínua oração, Pedro foi liberto. O anjo do Senhor visitou aquela cadeia. O anjo do Senhor quebrou aquelas correntes, abriu aquela prisão e Pedro foi liberto por causa da oração, por causa da união. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja se une, Deus quebra cadeias, Deus quebra correntes. E hoje Deus está te visitando, você que crê nessa palavra, você que está numa prisão espiritual, que o Senhor Jesus venha te libertar do pecado, que Ele venha te libertar da escravidão, que Ele venha te visitar. E creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam orando, os irmãos que estavam orando por Pedro, quando Pedro apareceu, nem eles acreditaram. Às vezes a gente está orando por algo e a gente não acredita, mas continue orando, continue buscando, que Deus vai te responder. Vamos continuar orando pela nossa nação, para que Deus venha derramar um avivamento sobre o nosso país. Não somente sobre o Brasil, mas sobre todo o mundo. Nós precisamos de um avivamento, precisamos pregar. São os últimos dias da igreja na terra e nós precisamos nos despertar, porque muitas almas precisam conhecer o Evangelho, muitas almas precisam conhecer Cristo, e é através de mim e de você. Que Deus abençoe a cada um.